E aí, galera, estamos aqui para fazer esse fechamento de mercado dessa terça-feira, que mais pareceu uma sexta-feira, dia 14 de novembro. Então, um dia de volatilidade absurda, um dia de movimento absurdo. Índice chegou a entrar em leilão. Então, vamos observar aí todos esses movimentos, alvos, gatilhos de entrada. Mas antes, não esqueça de deixar o like aqui no vídeo para a gente partir para essa análise. Então, pessoal, vamos lá. Começando aqui, antes da gente partir para a análise do dia, quero compartilhar com vocês, todos os dias, antes de abrir o pregão, em torno aí de 8h45, eu faço um morning call com a galera, eu espelho a minha tela, transmito ali para o pessoal que está presente no Discord, para fazer um panorama geral do dia, para a gente ver as notícias importantes, para a gente visualizar os dados que vai ter de divulgação no dia. A gente faz um panorama geral pré-abertura para a gente saber aquilo que a gente pode, o que pode acontecer, o que a gente pode aí ter para o dia. E hoje eu quero começar aqui compartilhando um cenário do Ibov, o cenário do Ibovespa aqui que a gente estava trabalhando. Então o Ibov, ele fez fundo na média móvel de 200, entregou esse movimento comprador aqui absurdo e a gente não estava tendo vendedores nesse movimento. Então, a ausência desses vendedores poderia gerar o quê? Essa barrona aqui de busca de liquidez nessa região de topo anterior. Mas não é porque o gráfico aqui ó, já está pronto, porque eu quero que eu estou falando isso. Então, vou compartilhar com vocês, eu sempre gravo esse morning call aqui. E hoje eu trago ele aqui para vocês para compartilhar, para demonstrar minha visão antes do gráfico abrir. Aqui ó, era 8h49 da manhã, eu estava executando esse morning call aqui ó, com a galera, às 8h49, espelhando minha tela. Começando o cenário, a gente já tinha visto o cenário de notícias, de dados importantes. E aí, a gente pessoal, começa... vamos começar primeiro pelo Ibov. Ibov, um padrãozinho aqui onde a gente está se segurando nesse terceiro alvo desse espelhamento. Então, a princípio, ó, medindo o movimento do Ibovespa, a gente tem essa volta em V menor. Jogamos já primeiro, segundo, terceiro alvo aqui, ó, praticamente em linha reta, sem voltar na média curta. Eu também tenho alvos desse espelhamento aqui, ó, pra trás. Então, esse espelhamento, após esse rompimento com essa barra sólida aqui, a gente gerou esse primeiro alvo aqui no 120, 188 e estamos aqui nele. Próxima região, índice pode continuar subindo, Ibov pode continuar subindo. Por quê? Porque as barras vendedoras estão churucas ainda. Olha só o tamanho dessas barras vendedoras, não tem vendedor nesse movimento nenhum. Então o índice pegou um vácuo, ele tá tipo assim, indo embora em quinta marcha aqui e acelerando. Então o movimento ele pode sim dar continuidade. A gente fica naquele receio de querer comprar por conta de já estar caro, né? Mas ele não quer cair também. Então todas as quedas, todas as vendas são vendas de retorno à retração, vendas de retorno à média e time frames menores, porque venda de retorno à média no time frame diário, a pessoa tá tentando vender até hoje e tá subindo e tirando prejuízo, né? Com o dado de hoje, a gente pode ter um pico de volatilidade que, assim, ao meu ver, pode também, deve ter muita gente já entrando em position vendida, né? Aguardando realmente por esse pullback. Então nesse topo aqui, eu acredito que bastante gente pode ter começado a montar posição e hoje ele pode dar aquela rasgada na galera e pegar stop, o que pode gerar uma barra até mesmo de exaustão desse movimento comprador. Então é o cuidado que a gente deve tomar aí com a parte, principalmente desses dados, né? Por conta de gerar essa correria de quem já tá tentando montar a posição vendida. Porque nesse momento o vendedor tá muito tímido ainda, né? A gente pode ter movimento de derretida hoje? Pode. Pode ter influência com as notícias? Também pode. Mas ao mesmo tempo podemos estopar quem tá tentando vender e gerar aquele movimento de exaustão de compradores mesmo, né? Onde gera aquele pico de volatilidade e às vezes ele vem buscar essa máxima que a gente tem segundo alvo de FIBO na casa 122 e 100 desse movimento aqui espelhado maior, é uma região de alvo. Tem esse quarto alvo de espelhamento menor, 128 100 e tem um topão aqui de interesse anterior, né? Aqui é uma região de bastante liquidez que ele pode vir tentar buscar, 122 e 500. Então, a região de interesse que a gente tinha ainda para cima, eu estava traçando esses alvos menores, então trabalhando primeiro com alvos mais próximos, depois com alvos maiores desse espelhamento aqui, ó, em V, traçado aqui anteriormente, e o topão de todo esse movimento, onde era uma zona de liquidez aqui que havia o interesse desse Ibov vir buscar. Então a gente já estava enxergando essa possibilidade desse cenário, dessa correria, dessa busca dos stops de quem estava tentando vender. E aí a gente tem essa barrona aqui, ó, que praticamente aí não sobrou nenhum vendido nesse índice. Então vamos lá, começando o nosso dia agora sim, com as oportunidades que a gente estava visualizando para esse índice futuro. Nós já tivemos aqui, ó, na primeira barra do dia, uma saída, uma barra bull, uma barra elefante bull aqui, ó. Então uma barra compradora muito grande, já possibilitaria uma compra nessa primeira barra, porém o fator aqui era o que? O tamanho do stop dessa barra. Pô, era mais de 300 pontos já para a abertura desse pregão. O stop seria ideal abaixo, protegido pelas médias, porque a gente está num cenário comprimido. Nós estamos no melhor cenário possível para expandir o movimento, onde as médias estão comprimidas. Sempre lembre da média móvel de 20 e a média móvel de 200 como um pulmão. Então o pulmão aqui, ó, está vazio de ar, pronto para o quê? Para encher de ar, para ampliar esse cenário. E as médias já estavam aqui alinhadas, 200, 20, 8, todo o cenário muito bonito.
eu tenho essa primeira barra formada, pô, não quero pagar esse stop aqui, não quero entrar nesse padrão desse tamanho. Aguardo o próximo setup acontecer. E qual é o momento que acontece o próximo setup? Aqui olhando pelos 5 minutos. Os 5 minutos a gente teve acionamento aqui, ó, dessa barrinha 6, é um cenário de gift dentro dessa barrinha 1. É a primeira anulação de barra vermelha que a gente tem dentro dessa primeira barra, então ó, o movimento ficou todo dentro dessa primeira barra elefante. Então a primeira anulação de vendedores é a entrada bem mais barata, por isso que a gente chama de gift, é um presente que o gráfico nos dá, com stop ideal protegido atrás das médias ou stop mais curto aqui atrás do padrão, stop intermediário atrás da primeira barra. Então são 3 opções de stop, a gente tem aí dentro dessa metodologia. Ah, quero comprar, isso é entrada o quê? Pela violação. Quero esperar uma confirmação, quando veio? Nessa barra 7, fechando acima dessa média móvel curta aqui, da média móvel de 8, dando sinais de continuidade do movimento. Não tem o vendedor aqui ó, não veio participar do pregão, olha só o tamanho das barrinhas vendedoras, né? Então o pregão faz o que? Pullback de lado aqui ó. Pelo cenário dos 2 minutos nós tivemos também vários padrões compradores aqui dentro desse contexto. A saída desse movimento, pullback, primeiro movimento aqui ó, BT ancorada aqui em Lock 1, foi um primeiro gatilho de entrada. Depois a gente tem aqui ó, uma RBTO também acionada nesse movimento, também seria possível fazer essa entrada. Barra 18, uma barra bull aqui ancorada já na média móvel de 20, também seria possível fazer essa entrada. Barra aqui ó, dois dojizinhos praticamente então de barras pequenas que saem grandes movimentos, também seria possível aqui entrar nesse padrão em Lock 3, nessa barrinha 29, nessa barrinha 30 aqui ó, só comprador dominando esse movimento, as barras sólidas do lado do comprador. Então, o que eu comentei hoje nos stories do Instagram, você até pode não ter ganho dinheiro, você pode até não ter participado desse movimento, mas hoje não teve como perder dinheiro, não teve como vender índice nesse pregão de hoje aqui. Então, todo o movimento estava alinhado para subir pelos 5 minutos. A gente já viu aqui que a gente estava com o cenário mega comprimido, com todas as médias alinhadas. Então, todo o cenário para cima, com barras sólidas ainda. Todo o movimento preso dentro dessa barra compradora. Não teve violação de mínima dessa barra. Pelo 2 minutos, cenário também alinhado. 200 por baixo, 20 por cima, 8 aqui alinhada. Todas aqui apontando para cima. Todo o contexto aqui alinhado. Olha só, 1 minuto também todo alinhado. Aqui pelo cenário do 1 minuto a gente até teve um breakout aqui ó, de saída de movimento, lindo demais pelo 1 minuto. Então hoje aqui ó, o movimento do índice foi só comprador e aí sim veio essa volatilidade no horário da notícia. A gente teve mais padrões compradores ó, nessa NRB aqui. A gente teve também ó, nesse VBS aqui ó, que acabou até se tornando aqui uma delay de top inteiro takeout. Outra RBTO aqui nesse contexto aqui ó, já bem próximo da notícia, né? Uma entrada um pouco mais perigosa devido à volatilidade que a notícia geraria, mas todos os nossos setups hoje foram na ponta compradora, deram gain, deram aí ó, essa explosão desse movimento, e aí o ativo chegou ao quê? A sumir do gráfico, furou o teto aqui de casa, e aí quem conduziu esse movimento ficou preso no leilão, conseguiu até fazer a saída aqui no retorno do leilão, né, nesse movimento ó. Então até perdeu aqui um gap de 400, 500 pontos praticamente. Ele corrigiu aqui, né? Porque, pô, esticou 3.000 pontos aqui em poucos minutos, né? Ele chegou a corrigir 1.000 pontos praticamente. Mas é um movimento que, assim, não dá pra gente esperar porque ele anule todas essas barras e devolva todo esse movimento, né? Pelos 5 minutos, olha só. Ele aciona mais um cenário de um gift. O que é isso? É uma ultra barra elefante. Volta pro back dentro dela, anulação da cor contrária acontece nessa barra 27 e o movimento dá continuidade aqui. Então, um cenário aí todo alinhado para esse índice na ponta da compra e para a gente localizar possíveis alvos. Pô, se eu for pegar espelhamento aqui do dia, projeção do dia, ele simplesmente varou em todas as barras, né? Então, ó, para 200, 300, 400, 500, todos os porcento que a gente tem no nosso Fibo, ele fez anulação. Com isso, eu vou para time frames maiores, eu vou para os 60 minutos. 60 minutos também estava todo alinhado aqui, todo o movimento, ó, com as médias ainda inclinadas para cima. Os movimentos de pullback estavam sendo só retorno à média e retorno à retração de movimento. Então, todos, ó, movimento aqui de busca de liquidez foi em retrações de movimento. E aí eu tenho o quê? Um movimento aqui de pivô de alta. Esse movimento aqui, ó, pelos 60 minutos, impulsão, correção, continuidade desse movimento, é um pivôzão de alta. Eu posso projetar esse movimento para frente, eu venho com a mínima da barra 9, com a ferramenta de Fibo, máxima da barra 6. Gera aqui para nós, primeiro alvo,
nessa região dos 123.500, depois 124.500 como alvo de 100% desse movimento. Praticamente o movimento veio atingir esses dois alvos em linha reta, né? Então, 2.500 pontos de alvo. Primeiro e segundo alvo desse pivô aqui atingidos. Movimento aqui até fechou para cima, né? E olha só que bizarro esse movimento. Pelos 60 minutos, cadê vendedor ainda? Não tem vendedor nesse gráfico. Então, índice aí, ó, com bastante pressão de compra, movimento muito forte. Tem que realmente aguardar um cenário mais legal para a gente buscar por uma correção, porque nesse momento, ó, vendedor continua não aparecendo, né? Não sobraram vendedores depois dessa arrebentada aí que esse gráfico deu para cima. Então, índice aí visualizado, hoje só compra de índice da mesma maneira que a gente teve só venda de dólar. Dólar aqui a gente já estava também, eu já tinha mapeado o cenário pelo dólar futuro. Vamos lá, gráfico diário do dólar futuro. Olha só a tendência de queda desse dólar no gráfico diário. Que é isso? É um movimento de impulsão, de correção na média. Movimento aqui, ó, no candle de ontem já tinha deixado essa top inteiro, já tinha deixado esse padrão inside bar. Então, a princípio, médias inclinadas para baixo, tudo favorecendo aqui para a continuidade desse movimento. Comentei isso no fechamento de ontem. Então, volta lá no fechamento de ontem se você não acompanhou e vê que eu comentei o que? Tendência diária de queda para esse dólar e de alta para o índice. Tudo indicava ainda possível continuidade de movimento. Então, a princípio, com essa visão aqui, a gente tem o que? Uma barra de continuidade, duas barras de continuidade de queda pelo gráfico diário. Na abertura de hoje, vou colocar aqui pelo cenário dos 15 minutos, deixa eu deletar aqui um fibo menor. Pelo cenário do 15 minutos, o que a gente tem aqui, ó? A gente já tem aqui um alinhamento de média de 20, de 8 e um ritual de passagem pela 200. Nós já abrimos rompendo essa região. Então o preço só vem aqui, faz um pullback pós-rompimento da média móvel de 200 pelo cenário dos 15 minutos. Pelo cenário dos 5 minutos, o que eu tenho já? Movimento todo alinhado, 228. O que eu tenho também pelo cenário dos 2 minutos? Movimento todo alinhado, 228. Todo o cenário também estava alinhado. Trade de Fab Four aqui para o cenário do dólar. Mapeio aqui, ó, meu caixote de Fab Four e percebe o que? Que esse caixote fez preço. Esse caixote aqui para mim ele vira o que? Um concreto, né? Então para mim eu uso ele como uma região de suporte ou resistência. A partir do momento que a gente abre abaixo dessa região e compradores não têm força para retornar, utiliza a minha zona de Fab Four como troca de polaridade. A mínima do dia anterior também, ó, nessa barra 202 aqui, ó, foi a mínima do dia todo anterior, ó. Então eu tô aqui com o pregão do dia anterior no gráfico. A mínima do dia anterior foi essa linha azul. Hoje nós abrimos abaixo dessa linha azul. Nós testamos essa linha azul, então antes o que era potencial suporte, hoje se tornando potencial aqui, ó, resistência. Pontos que a gente teve aqui para possíveis vendas. Anulação dessa primeira barra, que acabou gerando um stop um pouco mais caro, foi um movimento bem parecido com o índice, né? Então, ó, praticamente 10 pontos de stop nesse primeiro padrão. Eu também posso me proteger, o ideal, atrás das médias, né, dessa operação. Depois, novos pontos de entrada. Eu tenho uma top in tail aqui, barra 11, uma top in tail em lock 1. Foi um dos melhores gatilhos de entrada que aconteceram nesse movimento. Um cenário onde a gente testa essa máxima anterior, testa a média móvel de 20, entra a rejeição imediata, continuidade desse movimento. Segundo padrão aqui, vendedor que a gente tem para esse dolinha. Opa, deixa eu ajustar aqui que tá meio embaçado o negócio. Aí, agora sim. Então, segundo padrão vendedor que a gente teve para esse dólar, essa barra elefante aqui, ó, já com a média móvel de 20, média móvel de 8, ambas alinhadas, paralelas. Aquele cenário que é o que eu mais gosto, das médias bem comprimidas e paralelas aqui, ó, 20 com a 8. Cenário para continuidade do movimento. E aqui eu tenho o quê? Um evento de potência. Eu tenho poder vendedor. Olha só, é uma barra que anula 3 barras vendedoras. Quando eu enxerguei isso aqui, eu já tinha vendido aqui na metade do caminho, eu adicionei posição para dar continuidade desse movimento. E aí o movimento ele vem todo alinhado pelas médias. Essa barra 23 é aquela barra que ela nasce na média móvel de 20, ancorada na VWAP e fecha para baixo da média móvel de 8. É a continuação desse movimento. Então, pô, se eu não peguei a entrada lá em cima, se eu não peguei nenhum gatilho, aqui tá dando sinal o quê? De continuidade do movimento. Nossa, o gráfico tá zoado aqui, ó. Não tô nem conseguindo enquadrar direito.
Aí, agora sim. Então, é a continuidade do movimento. Eu tenho na anulação dessa barra 21 o acionamento de uma GBTO, uma Green Bar Takeout aqui, ó. Acionou a GBTO, então tenho vários gatilhos de entrada. Top em tail em lock 1, barra elefante em lock 1, tem uma entrada antecipada por VSS aqui nesse padrão. Mas eu tenho a confirmação do padrão pela barra 18, uma BE, Bear. Depois tenho na 23, tenho na 21. Tenho aqui um Bear 180 já em lock 3, dando também continuidade desse movimento. Todo o movimento aqui alinhado pelas médias, alinhado o cenário aqui todo pronto para dar continuidade nesse movimento. E aí no horário de pico de volatilidade, no horário da notícia, a gente faz um halt aqui, ó, na média móvel de 20 dos 5 minutos. Aciona um padrão de continuidade desse movimento, ó, um Bear 180, um VSS aqui a gente pode também identificar. Pelo cenário dos 2 minutos, foi uma BTTO aqui, anulação desse movimento. Dolinha também não entregou para nós nenhum tipo de setup comprador, porque o movimento ele estava saindo de um estado comprimido, então ele podia expandir esse movimento, ó. Cenário de médias muito próximas, o pulmão fechado, pulmão sem ar, pronto para o quê? Para expandir aqui, ó, de ar. Então era bem propício esse movimento vendedor de continuidade de movimento para esse doletas. A gente teve aqui uma troca de polaridade também, ó, com essa região aqui de fundinho perdido, né? Então fundinho formado, aqui que era para nós suportão, virando resistência, ancorada na VWAP, preço da pancada aqui no horário da notícia. E aí, mesma coisa do dolinha, né? Os alvos iniciais que a gente tinha para esse movimento, eu poderia tratar o quê? Como projeção desse movimento de baixa. A gente já tinha atingido aqui, ó, primeiro alvo, tinha atingido aqui segundo alvo. Preço volta para promover o pullback e ele rasga todos os possíveis próximos alvos aí que a gente tinha. Então, a partir do momento em que ele vara todos esses alvos, eu também aumento o meu time frame. Eu volto lá no 15 minutos, que era o que eu estava analisando anteriormente, e eu identifico o quê? Pô, qual é o movimento que o dólar está fazendo? Pô, o dólar está fazendo o movimento aqui de continuidade do movimento. Ontem nós já tivemos a falha dessa máxima. A falha de nova máxima pode promover o quê? Novas mínimas. Então, pelas leis do Oliver, por todo o nosso operacional, era prevista a continuidade desse movimento. Então, tem um movimento o quê? De pivô de baixa. Lendo aí, adicionando a leitura do nosso operacional, vindo com o Fibo para localizar possíveis pontos de parada. Então, pego aqui dessa máxima desse movimento, projeto esse pivô de baixa para baixo, e aí percebo o quê? Que dolinha parou no alvo de 100% desse pivôzão aqui, ó, de baixa. Impulsão, correção, acionamento desse pivô de baixa, veio cumprir aqui alvo macro de 100%. E aí, como é de costume, depois de um pico de volatilidade, tanto para índice quanto para dólar, pô, não pegou nenhum movimento, deu esse pico de volatilidade, volta na quinta-feira, que amanhã é feriado, volta na quinta-feira, porque é difícil de causar o retorno ocorreu aqui até a média, né, preço se afastou da média, voltou para a média, mas você não vai pegar mais um movimento como foi aqui o da notícia de pico de volatilidade, você vai ficar o quê? Com a quirela do mercado, com um retorno. E a gente vê também que esse retorno eu também meço através das retrações desse movimento. Pô, onde começou aqui esse movimento todo, né? Deixa eu vir aqui, ó, pro cenário de 15 minutos, né? Ó, o movimento começou nessa pernada toda e um pullback desse movimento. Então posso vir aqui com as retrações também desse movimento aqui, ó, todo. A gente fez um pullback na retração de 38%. Então se eu quero pegar esse retorno, eu também visualizo retrações desse movimento para utilizar como alvos. Ah, primeiro alvo, qual que é? Retração de 38. Eu não vou tentar conduzir a mais, eu estou fazendo um trade de retorno de movimento. Ah, se ele continuar, aí beleza, eu faço uma parcial aqui, próxima parcial 50, próxima parcial 61. Mas é o primeiro ponto de trava, são retrações de Fibo que a gente tem, ou médias móveis, o que acontecer primeiro, né? A gente teve aqui ó, a média móvel de 20, praticamente não teve continuidade desse movimento. E aí sim veio buscar aqui direto a retração. Nesse ponto de retração aqui, ó, já afastou novamente da média móvel de 20, afastou da média móvel de 8, deixou aqui um padrão de top em tail kamikaze. Eu tenho também aqui um cenário de CAS desse movimento, um caso aqui em situação especial, que é um pullback desse movimento. Então um pullback aqui extenso, segurando na retração. Pô, vou pegar a continuidade desse movimento até a média. Então, são possibilidades operacionais que a gente tem dentro da metodologia, mas de novo, pô, aqui já era que horas, né?
Aqui já era 1 hora da tarde. Depois desse movimento todo aqui, falei pra galera, ó, pessoal, vamos sextar nessa terça-feira, já que conseguimos aí surfar o movimento. Quinta-feira tem mais, já que amanhã é feriado, né? Então, foi isso, galera. Quinta-feira, voltamos aí. Bom feriado aí pra todo mundo. Agradeço aí a audiência de todos. Não esquece de deixar o like pra fortalecer bastante aqui o canal, entregar esse conteúdo aqui pra mais pessoas. Tamo junto e até quinta-feira.